A reunião passada, nós iniciamos aqui na reunião passada, a gente foi até os centros encefálicos, né? A gente colocou. A gente parou em reflexão das ideias. Até marquei aqui para a gente poder ver. Né? Esse finalzinho aqui e o capítulo 14, que é de simbiose espiritual, ele é um capítulo assim, ó, que eu percebi que ele está dando uma introdução para poder explicar o que é realmente a obsessão. Então, ele vai falar primeiro do meio ambiente, o que é natural, vai explicar a inteligência, né, como está explicando para a gente aqui, a formação das ideias, do pensamento, o que está emanando energia, né? E aí ele vai explicar a forma como propaga esse pensamento, essa energia, para depois explicar a obsessão, para a gente poder ver qual é o porquê da obsessão, tá? Então ele coloca assim, ó, na reflexão das ideias. O pensamento é um corpúsculo fluídico. Se divide de acordo com a quantidade, qualidade, comportamento e trajetória de cada um. Então, assim, ó, se ele está falando que é um corpúsculo, então dá para absorver. Dá para absorver de que forma? Tanto a pessoa que tem afinidade com você, uma afinidade boa, né, de características, ideais de vida, né, energia, tanto quanto as afinidades de ódio. Entendeu? A gente já chegando na obsessão lá da frente, já começa a entender o porquê que a obsessão vem vinculada, eu falo assim, se apega tanto a pessoa, a quem ela tá, a quem o espírito, né, está mediando. Porque as ideias, essa energia, ela é um corpúsculo. Então ela vai trocar informações com esses seres, né? Aí ele coloca assim, ó, a partícula de pensamento se mobiliza e modela passivamente de acordo com o produtor, tendendo para todos os aspectos positivos ou negativos. Então, dependendo da pessoa, ela vai pender para um lado mais positivo ou um lado mais negativo, depende dela. Aí a gente entende o quanto é nocivo a depressão. A pessoa se automutilar em pensamento, chegar numa depressão e fragilizar o pensamento dela para ser, assim, fala, ter uma obsessão. Tanto mais simples quanto mais complexa como é uma simbiose. A gente vai ver também mais para frente aqui. Tá? Aí ele continua. Com o fluido mental também se transita as imagens mentais dos espíritos superiores, oferecendo noções de civilizações mais modernas para as mentes que se afinam, formando círculos de força. Então, eu vejo nessa composição aqui, ó, as mentes mais brilhantes de cada época estavam ou não à frente de uma civilização. E a partir deles, que os mentores superiores colocaram alguma tendência de civilização um pouco mais moderna, ou então até mesmo obsessores, né? Colocar estruturas de guerras ao longo da nossa história. Então a gente tem esse contato com o plano espiritual o tempo todo sobre as ideias mentais, né? Inclusive eu lembro de um livro que era Libertação. E o uma verdadeira aula, né, de espiritismo. Porque quando foi perguntado assim, ó, como que ocorre a obsessão? Você faz alguma coisa? Ele fala, não, eu não consigo fazer nada. Nem materialmente, nem espiritualmente. O que eu preciso fazer é insuflar o desejo mental das pessoas. O que é o desejo mental? Se for desejo mental por uma coisa que vai levar ela à queda, ele simplesmente joga fogo, joga mais fogo, mais gasolina ainda nessa fogueira. Aí ele acaba tendo o contento dele como a pessoa se tira a sua estabilidade, chega numa queda, entra em depressão,
insuflando o suicídio, ele consegue o contento que é tirar a vida dela. Mas ele não faz, ele excita a pessoa. Olha que interessante. Alguma... É só através da sugestão mesmo, né? Porque não tem jeito de interferir fisicamente. Só. O que o obsessor ele pode se alimentar, no caso da simbiose, né? É da energia que move essa obsessão. É. De repente ele pode estar ligado a esse obsidiado pelo ódio. Aí ele insufla o ódio na pessoa, ele se alimenta. E hoje eles usam muito chips, né? Sim. A TI espiritual é muito avançada. Sim. Então eles usam equipamentos e colocam entre os corpos. Fica obsidiando, não precisa nem ficar ali do lado ou insuflando o pensamento. O próprio equipamento faz a obsessão. Sim. Nós temos vários casos assim, muitos casos. Os livros que eu lia, né, que eu li do André Luiz, ele começou a comentar sobre alguns chips, mas não chegou a fundo. Eu lembro, inclusive, nesse livro Libertação, antes deles acompanharem o obsessor, eles foram até as Furnas conversar com o cara que, o chefe, né, vamos falar assim, do mal, né, entre parênteses, né, que não existe mal, né, existe equívoco e ausência de luz. Então, assim, ó, quando ele vai conversar, ele acaba entrando em alguns laboratórios que tinham pesquisas arraigadas na obsessão. Inclusive animais eram utilizados ali também, como se fosse um laboratório de pesquisa terreno aqui, né? Eles usam os elementais, inclusive, né? Sim. Os elementais, eles são usados, né, para muitas coisas. É muito mais frágil. A finalidade da obsessão. Acredito que eles naquela transição, né, entre o animal e o homem, né, os elementais, né, que são muito mais inocentes para esse fim. São usados, né? Aí ele vai chegar na inteligência artesanal, ele vai explicar como que o homem começou a produzir ferramentas e objetos, né? Ele coloca assim, ó: o plano físico nasce a evolução, que se aprimora no plano espiritual. Então, aqui, quer dizer, lá no plano espiritual, é basicamente uma faculdade, uma escola teórica. Uma escola teórica. Onde nós viemos para a casa terrena, vamos colocar assim, né? Nós voltamos para a casa terrena para poder simplesmente executar a lição. Exercitar a tarefa da teoria. Então, tudo que nós temos que fazer aqui, a gente já sabe, né? Como ele colocou aqui, agora a gente tem que praticar para ter uma melhora. Ele vai explicar mais à frente, tem essa ligação sempre com o capítulo anterior que ele faz. É muito interessante. Aí ele continua assim, ó: as reencarnações subtraem os equívocos adquiridos do espírito para aprimoramento moral, mas também agrega débitos, né? Por esses equívocos. Você vem para cá, você tira alguns equívocos que teve no passado, mas você pode agregar também novas dívidas, né? Para poder ressarcir, tá? Aí ele finaliza assim, ó: o homem paleolítico, que é o homem primitivo, absorve suave inspiração para criações de utensílios facilitando a vida. O homem era muito primitiva, ele simplesmente adquiria algumas influências para poder criar algo. Por exemplo, a gente analisa ali, ó, o Australopithecus, que é o primeiro ser que mais parecia com o homem, mas ele era mais macaco do que o homem, né? O Australopithecus. Ele chegou a dados estudos aí que tem mais ou menos cerca de 2 milhões de anos, vamos colocar assim, 2 milhões de anos atrás. E não tem nenhuma ferramenta. Não tem nenhuma ferramenta para ele se desenvolver.
Depois, se eu não me engano, depois de 1.200.000 anos que surgiu o Australopithecus, 1.200.000, quando surgiu o Homo habilis. O Homo habilis é aquele que já começou a manipular o objeto. Então, 1.200.000 anos para o homem conseguir ter uma influência mais sutil, né? Para poder criar ferramentas. E aí desenvolveu o machado, a pedra de corte, né? Manipulação do fogo mais à frente e assim por diante. Olha como foi lento e precisou amadurecer o sistema nervoso para poder receber novas influências. Tá? Alguma dúvida aí ou complicação? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Aí ele continua aqui, ó, no último item, o último item. Ele sempre dá aquela pincelada de todo o capítulo, né? Fala plasma criador da mente. Aqui ele fecha, né, de forma magnífica, né? Ele fala o seguinte: através da conjugação de mentes, ou seja, uma mente com a outra, encarnado e desencarnado, com o plano espiritual, o homem avança na religião, ciência, educação, indústria e arte. Através dos tempos, o princípio inteligente, que é, no caso, o ser, né, a mente, consolida com a expansão e difusão do plasma criador. Então, a cada vez mais ele utiliza conscientemente esse plasma criador. Como nós agora estamos fazendo, nas reuniões mediúnicas, tratamento com passe. A gente pega o fluido divino, fica, vamos falar assim, a nossa vontade, que seria a melhora do assistido, e simplesmente retransmite esse fluido divino de forma, vamos falar assim, anímica. Concorda? Pode ser. Não? Pode ser né? que tem, né? Tem vários tipos de passe, né? Sim. Tem o só magnético, né? São três, né? Tipos. Só magnético, só espiritual e o misto, né? Eu acredito muito no misto. Eu acho que o só espiritual é muito difícil da pessoa receber. O só espiritual. É que ainda a gente não está em condições, né, plenamente. Assim como eu vejo, que a gente já até conversou em algumas reuniões atrás, que algumas casas espíritas utilizam assim, ó, roupa inteira branca, né? Fala que é uma casa médica e se veste inteiro de branco para o assistido perceber e tomar um direcionamento médico. Por não conseguir assim, se ligar espiritualmente ainda, ele se prende muito à matéria. Por isso que o misto hoje que ainda funciona muito mais assim, assertivo nas pessoas que são muito mais materiais. Eu acho que um passe puramente espiritual, eu acho que a gente não aguenta, viu? É, Eu acho que não. Como que a gente vai aguentar? A gente não tem. olha, eu não conheço o passe só espiritual. Como que funciona? Ah, seria só a espiritualidade agindo, sem a ajuda do médium, né? Só a espiritualidade. Eu acredito que na próxima etapa do planeta Terra, eu acho que muitas coisas vão mudar. O passe, principalmente, vai mudar, não vai existir mais Exus. Então, claro que não é agora, na primeira geração do planeta de regeneração. Mas lá pela quinta, sexta, nós não vamos mais precisar desses artifícios. Por exemplo, roupa branca. Para quê? Não tem necessidade, né? Vai ser o alto passe. Vai ser o alto passe. Eu lembro de uma casa que eu trabalhei, a gente só vestia branco. E eu achava que isso era certo. Mas tem que ser o branco. Mas por quê? Porque é uma casa de cura. Aí depois, com o tempo, com os estudos do André Luiz e do Emmanuel, né, e do Evangelho, e principalmente do livro dos médiuns, eu percebi que são ferramentas utilizadas pela espiritualidade
para dar uma confiança nos assistidos e também nos médiums. Sim, aí isso é verdade. Até hoje a gente precisa de coisas materiais, né? Sim. Eu não conheço a Umbanda, mas dizem que na Umbanda tem muita coisa material ainda, Muito, riscação, essas coisas. Para que isso? Sim. É. São etapas, né? Porque a pessoa que vai buscar necessita disso. Então, tem que ter. Não que os mentores estão numa evolução tremenda, mas eles têm que reduzir-se a esse padrão, a essa necessidade que nós precisamos ainda, né? É uma muleta. Você quer ver? No livro Tambores de Angola, isso, Tambores de Angola, tem um preto velho lá que ele simplesmente encontrou, ele não estava com a forma de preto velho, ele é um orientador, né, de alta hierarquia, e estava numa caravana para uma pessoa estudar, né? Aí ele foi para o centro espírita, auxiliou, deu a mensagem, saiu dali e foi para um centro de Umbanda e se transfigurou no preto velho. É verdade. Aí a pessoa que estava estudando falou assim, mas por que você muda a sua... em cada casa, eles se apegam a algum tipo de elemento. Então, no Espiritismo, eu vou ser um mentor espiritual. Lá na Umbanda, o preto velho. Lá no Candomblé, uma entidade de alta hierarquia deles. Mas todos ali estão tentando atuar de uma forma mais segura para poder atender às necessidades do assistido. Somos nós que precisamos disso aí ainda, né? Ainda estamos nessa etapa, que vai desaparecer, obviamente, mas e olha, isso é com o tempo. Eu vou confessar para você uma coisa. Tem uma irmã minha de coração que está lá no Japão. E antes dela ir embora, ela me deu um escapulário com o rosto do Emmanuel, né? E uma imagem católica que significa proteção. Então, quando ela foi, eu comecei a dar as palestras. Não foi antes dela ir embora, foi antes. Ela me deu o escapulário, ela estava aqui ainda. Eu comecei a dar as palestras. E as minhas palestras que eu dei foi com esse escapulário. E eu me sentia bem. Até que um dia eu esqueci. Eu falei, caramba. Mas peraí, eu estou apegado ao escapulário. Vamos lá. Eu já tenho conhecimento suficiente para entender que esse simbolismo não faz mais sentido. É verdade. Ele, aqui comigo, tem um carinho, porque eu lembro dela sempre, né? Mas, assim, eu percebi que não é isso que vai fazer uma palestra. Vai ser a minha mente, o meu equilíbrio e a minha ligação com aquele que quer passar a mensagem. Entendeu? Que é mais importante. Se um preto velho vai a algum lugar, imagina, ele vai por amor, né? Não tem outra coisa, porque tem amor às pessoas, ao que está ali, às pessoas. Exato. Então, nada mais mas extremamente evoluído. Ele toma essa forma porque nós precisamos dessa forma dele. Exato. Nós estamos ainda carregados de matéria, então a gente precisa de algo palpável, que nos... a fala dele muda, né? Ele fala sem estudo. Imagina um preto velho sem estudo. Imagina. Ele fala, olha, tanto que se eu não me engano é a Joana de Ângeles também, que ela tem um outro nome, né? Nos livros de estudo lá da Casa do Jardim, nós sempre vimos, não lembro, eu acho que é ela, Joana de Ângeles. Ela incorpora como Joana de Ângeles. Vovó Conga. Vovó Conga. É Vovó Conga. Ela também dá mensagem como Vovó Conga. Olha só. Que isso aí é amor puro, né? E que a gente está aprendendo, né? Está tentando aprender. Sim, sim. Bom, esse capítulo 14, nós terminamos o capítulo 13, tá? Ele é curto. Ele é curto pelo entendimento que nós já passamos e buscamos compreender que ele vai chegar na obsessão. Quer ver? Eu acho que assim, ó,
dá para a gente conversar bastante, principalmente sobre a simbiose espiritual, né? Ele começa o capítulo com esse nome, simbiose espiritual, tá? Sustento do princípio inteligente. Então ele vai buscar o que vai fazer a simbiose, o porquê da simbiose, no princípio do ser humano, na influência do nosso pensamento. Então, lá no homem paleolítico, lá atrás, primitivo, ele vai explicando o que vai acontecendo para permitir essa simbiose. Então, olha só. Sustento do princípio inteligente. O princípio inteligente exercitou projeções fragmentárias, projeções fragmentários impulsos, ou seja, impulsos não contínuos, né? Começa a plasmar novos meios de exteriorização para o seu sustento, o sustento da própria mente. Olha que interessante, né? Então tudo era muito fragmentário para ele. Então ele começou a sentir necessidade de absorver algo a mais. Iniciou sobre a quimiossíntese e a fotossíntese. Aí, se a gente lembrar o que é quimiossíntese, a quimiossíntese ela é uma reação química provocada por bactérias e fungos, tá? Para aproveitar a energia dessa reação química. Então, eles não têm um alimento físico. Eles esperam uma reação química. Quando essa reação química desprende energia, aí eles aproveitam. Então, são seres que têm uma célula só. A gente não vê. Porque para aproveitar uma energia de uma reação química, ele tem que ser muito pequeno. Tá? E a fotossíntese já é vou falar assim, no reino das plantas. Por quê? A fotossíntese ela é a assimilação da luz, ou seja, recebe a luz solar, ela pega os seus elementos e transforma em alimento. Então, ela já começou a assimilar algo. Diferente da bactéria lá que assimilava a energia da reação, agora a planta vai fazer a sua própria reação, assimilando a energia da luz solar. Tá? O metabolismo absorve e renova as células do organismo. Então, assim, nós temos o metabolismo e nós temos a biossíntese, ou seja, são as nossas reações que vão produzir substâncias ou vão quebrar substâncias. Que é o caso da digestão, que é o caso do crescimento, que vai produzir substâncias, vai produzir hormônios, tá? Então, isso tudo é para renovar as células. Então, a gente está, hoje, nós estamos num reflexo, que já foi aprendido, a tentar nos manter em equilíbrio, em qualquer adversidade. Tem fome? A fome desequilibra. A gente vai e busca alguma coisa para comer. Comeu, volta ao equilíbrio. Aí tem sono, vai lá, dorme para se manter melhor. A gente aprendeu isso aos poucos, então hoje é um automatismo. Concorda? Aí ele começa a falar um pouco mais a fundo, agora, mais adiante, né? Início da mentossíntese. A mentossíntese seria a assimilação e a emissão de ideias alheias. Olha isso. Assimilação e emissão de ideias. Isso é uma mentossíntese. Então, eu costumo até brincar em aulas com os alunos, aulas de encéfalo, né, que é sistema nervoso. Eu falo assim, quem nunca estava com um amigo muito próximo, pensou uma música e a pessoa ali cantou? Né? Quem nunca pensou numa pessoa e essa pessoa te mandou mensagem? Logo em seguida, te ligou, chegou na sua casa, né? Isso é uma troca de energia mental. JC, quer falar alguma coisa? Não, tudo tranquilo.
Estou absorvendo os ensinamentos. Que isso, ensinamento não, tá tudo lá no livro. Ele é da turma do fundão, ele fica fazendo bagunça para atrapalhar a aula. Não, mas, olha, coincidência, esse livro, minha esposa estudou ele. Aham. E né, essa simbiose espiritual, ela marca uma data aqui, 14/5/2008. Olha Foi isso. mas eu não participei desse estudo, não. Ela era um grupo lá e eles estudavam. Ah, apresenta para ela os vídeos, vamos ver, de repente ela É, pode acrescentar é alguma verdade. coisa para a gente, né? É legal. Aí ele continua assim, ó, do instinto sexual e alimentar no princípio a mente buscando o ato sexual para manutenção da espécie, buscar o alimento quando tem fome, né? No dia é desejo consciente. Desejo. Ah, tô com fome. Aí vem logo a pergunta na cabeça: o que eu vou comer? O que eu quero comer? Não é assim? É verdade. Então, assim, é um desejo consciente, né? Em alguns casos, uma forma afetiva. No caso do sexo, uma forma hoje em dia afetiva. Então você tem não só a perpetuação da espécie, mas uma ligação afetiva com a outra pessoa através do sexo, tá? Então, através das experiências corpóreas, se vê necessitado na desencarnação retirar alguns conceitos e comportamentos para conduzir sua caminhada espiritual, tá? Retirado do seio familiar, se revolta o homem primitivo que pensa por novas experiências em ambientes diversos, mas com afinidades de interesses e experiências vulgares. Olha que interessante. Então ele passa uma encarnação apegada a uma família, quando ele tem a necessidade, e aí quem envia são os mentores espirituais, né? Para outro seio familiar ou outro ambiente que não está acostumado, se revolta. Até criar novos laços emocionais com aquela família. Olha que interessante, né? Mas a gente ainda tem um pouquinho disso, né? Imagina a gente, eu vou para outro planeta, né? Pelo menos em mim, dá um mal-estar que Não, já está dando desespero de dá um pensar. desespero, né? Não, agora eu vou para. Mesmo que seja um planeta mais evoluído, por exemplo, vão ir para Vênus, mas dá uma sensação não muito agradável. Será que não foi isso que aconteceu com Bezerra de Menezes? Ele foi convidado aí para outro planeta, ele falou, não vou sair daqui, não. Mas o caso do Bezerra foi mais amor, né? Então, A isso dedicação dele. né? Mas no meu caso é egoísmo mesmo. Mas eu acho que assim, ó, quando a memória espiritual volta, a gente lembra das ligações do passado, eu acho que pode ficar até mais fácil. Entendeu? Vai ser difícil ficar. Se tiver que voltar, se a gente for de outro planeta, né? Não, é compulsório, né? Não tem jeito. É uma força maior que a vontade da gente. É uma necessidade maior. Sim, sim. Aí depende do merecimento, né? Sim, claro. Foi convidado, né? É verdade. Caramba. Eu imagino, de repente, assim, eu não sei. Eu acho que se alguma entidade dessa aparece na minha frente, eu não sei qual a minha reação. Acho que deve ser se jogar no chão e não olhar no olho, porque não tem nada para isso. É aquilo que a Sandra disse a semana passada, da felicidade, né? Uma sensação muito indescritível. A gente não conhece ainda, né? Então, quando se vê uma parte dela, já dá um troço emocionante na gente. É complicado, né? Complicado. Bom, aí ele explica essa parte dessa mentossíntese, né? Aí ele vai para a simbiose, começa a simbiose. Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Não, você não pode, você tem que terminar um pouquinho mais cedo hoje, né? Que você tem a sua live. Eu tenho 10 minutos ainda. Não se preocupa não, Flávio. Oi? Não, se preocupa não, a gente continua semana que vem. Não, tranquilo. Vamos
Vamos continuar essa partezinha aqui. Qualquer coisa, se a gente não conseguir terminar, semana que vem eu volto um pouquinho, a gente dá continuidade, tranquilo. Tá certo. Tá? Ó, simbiose útil. Isso aqui é ligeiro. Por que é ligeiro? Porque a gente pensa assim, ó, a simbiose útil é aquela que vai fazer bem, né? A gente chama de benéfica. Então, fala assim, os líquens são estruturas formadas por dois organismos, que é o fungo de um lado e a alga de outro. E esse líquen vive na terra, não vive no mar, na água. Então, quando a gente observa uma árvore por aí, tem uma mancha branca na árvore, né? Uma mancha branca, às vezes esverdeada, uma mancha, não aquele tapetinho verde. O tapetinho verde é o musguinho. Isso. Aquela mancha é um líquen. Então, ele é formado por fungo e por alga. Então, é benéfico por quê? A alga, ela vai fazer a fotossíntese e vai doar alimento para o fungo. O fungo mantém o ambiente úmido para a alga viver. Então, olha que interessante. O fungo não vive sem alimento. A alga vive. Mas a alga não vive sem um ambiente úmido. O fungo vive. Mas sem um, sem outro, não tem condições de ter sobrevida. Entende? Então, por isso que ele fala que é uma associação benéfica. Então, se os seres aprenderam a fazer essa simbiose benéfica, também vai aprender a fazer simbiose prejudicial, né? Eu coloquei até aqui, ó, explica a simbiose natural para aprofundar a simbiose espiritual como reflexo primitivo e aprendido. Então, agora ele vai entrar na simbiose exploradora, no próximo item. A simbiose exploradora é bem assim, ó. As plantas invasoras, elas tentam se adaptar ao hospedeiro. Não só plantas, como animais e como fungos também. Então, esses organismos, eles vão, vamos falar assim, eles vão se associar aos hospedeiros, a um outro organismo, para se beneficiar. E esse hospedeiro, para se proteger, ele tenta se modificar. Porém, na maioria dos casos, ele não consegue. Porém, também, entretanto, né, ao longo da evolução, nós tivemos algumas simbioses prejudiciais que hoje nos são benéficas. Por exemplo, a bactéria do intestino grosso, a famosa E. coli, que é o coliforme fecal. Ela foi uma bactéria prejudicial para a gente. E ela é prejudicial se ela sair do ambiente do intestino grosso. Olha que interessante. Então, como que se faz análise de qualidade de água potável para ingestão e qualidade de alimento na questão da higiene? Eles utilizam a quantidade de coliformes fecais que o ambiente tem. Então, se a quantidade for maior e você ingerir, ela vai te causar problema. Vai te causar infecção intestinal, vai te causar diarreia, vômito, vai causar uma série de perturbações gastrointestinais. Agora, se ela ficar quietinha no intestino grosso, não causa nada. Ela é até benéfica. Por quê? Ela produz vitaminas do complexo B para a gente. Olha que interessante. Então, você muda o ambiente, ela muda a estratégia. Olha só. Muito interessante. Então assim, ó. Então, é a bactéria que produz a vitamina? Então, uma das, né? A gente tem essa bactéria que produz essa vitamina para a gente. Mas a gente precisa, é claro que é muito insuficiente. A gente precisa da ingestão da carne, porque tem a vitamina B, né? Sim. Pessoas que são vegetarianas ou veganas, elas precisam fazer ingestão de vitamina B artificial para poder suprir a necessidade, senão fica doente. Mas fica doente feio mesmo, tá? Porque outro dia, trabalhando magneticamente o intestino, eu queria fazer uma limpeza nesse intestino. E eu queria que ele produzisse vitaminas também. Mas aí eu dava o comando, mas eu não estava sabendo que eu estava dando comando para a bactéria. Não, agora ele vai ser mais assertivo. O que você faz?
você simplesmente equilibra a flora intestinal, dá energia para ela se multiplicar, entendeu? Sim. Então, ela se multiplicando, você reorganiza o intestino e ela auxilia enviando vitaminas. Sim. Fora outras bactérias que nós também temos no intestino delgado, que é o intestino fino, que a gente chama, né? Que elas auxiliam transportando vitaminas para dentro do nosso sangue. Elas também precisam ser reativadas. Sim. Então, agora é o conhecimento e a prática. Isso. Depois traz o feedback para a gente, para ver se esse pensamento... Ah, deu resultado. Só de comandar aquilo, né? Dar o comando, já... Nossa, o que a pessoa melhorou depois que mexeu no intestino, ela não melhorava, piorava, melhorava, piorava. A hora que limpou o intestino, acabou, e produziu as vitaminas. Acabou, melhorou no outro dia. Ó, pessoal, simbiose de mentes, ele é um pouco compridinho. Então já está aí em cima. Eu vou parar aqui para a gente continuar, até fazer uma revisão semana que vem. Tá? Deixa eu... É bom que os colegas amanhã, na próxima aula acompanham, né? Isso.